Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Estamos começando mais um podcast aqui da Câmara da Diversidade e Inclusão, do Instituto Êxito de Empreendedorismo, né, para o quadro Quem Está Faltando. E eu sou Nayara Mota e eu estou aqui com duas empreendedoras maravilhosas. Sejam muito bem-vindas, Claudinha, Obrigada. Que já faz parte aqui do Êxito, Sim. do podcast, já apareceu aqui algumas vezes, né? Sim, já quero uma carteirinha, gente, lá do Instituto. Muito obrigada. Imagina. Cláudia Luzia novamente na área, CEO e fundadora do programa Momento Crescer, trazendo aqui uma empreendedora de sucesso. Maravilhosa. Cássia Verônica. Seja muito bem-vinda, Cássia Verônica. E para a gente começar esse podcast, né, que o tema é empreendedorismo na periferia, né? Cássia Verônica, quem é você? Bom, Cássia Verônica é esposa, mãe, tenho 2 filhos, o Gabriel e o Henrique, meus 2 tesourinhos aí. A Cássia começou trabalhando aí aos 18 anos, na área de educação, dando aula para os pequenos, numa pré-escola. Com o passar do tempo, a Cássia mudou e foi desbravar novos horizontes. Alguns giros aconteceram na vida e eis que a Cássia veio para uma área completamente diferente. Fui trabalhar numa rede de supermercados e passei por lá uns 10 anos. Chegou uma hora que eu falei, não é isso que eu quero mais para mim. E resolvi que eu ia ficar em casa, que eu ia sair da empresa que eu trabalhava e que eu ia buscar uma outra oportunidade. Queria estar mais perto da família, na verdade, nessa época. E foi aí quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, mas e aí, o que eu vou fazer? O que eu sei fazer que de repente vai me ajudar nessa hora, né? E aí acho que foi aí que nasceu a empreendedora do Veroca Bolos. Olha só que show. Então você foi pro empreendedorismo por uma questão de que você se identificou mais ou por uma questão de sobrevivência? Porque a gente sabe que hoje em dia, né, o empreendedorismo ele vem aí como uma questão de sobrevivência para muita gente, né? Mas esse foi o seu caso ou não? Eu diria, Nayara, que foram as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tinha acabado de sair de um trabalho, né, de um emprego de 10 anos. Sim. Querendo ou não, eu tinha que ajudar, né? Colaborar ali de alguma forma com a família. E fazer uma coisa que eu gostasse de fazer, na verdade, né? E aí eu fui buscar na minha memória o que eu gosto de fazer. Uma coisa que eu faria bem, que eu faria com amor, que eu faria de uma forma certa. E aí eu fui pensar, né, que até então meu filho estava com 6 anos e que durante esse período era eu que fazia os bolos, os doces de todas as festas, eu fazia para os amigos, eu fazia para os vizinhos. Por que não usar isso que eu já tinha uma ferramenta em mão Pra fazer uma renda, né? E fazer um dinheirinho. E trabalhando em casa, que eu ia conseguir, era uma coisa que eu conseguiria fazer na minha cozinha. Né? Sim. E ganhar meu dinheirinho ali. Tanto do lado do filho, levando na escola, podendo ir na reunião da escola. E aí começou. E aí nasceu o Veroca Bolos. Você utilizou os recursos que você tinha para aumentar a sua renda, né? Sim. E é isso é empreender, né, Verônica? Com certeza. E aí surgiu o Veroca Bolos. Surgiu aí. E como você conheceu o Momento Crescer? A Cláudia Luzia. Como que isso aconteceu, esse match? Então, a minha irmã, a mais nova, ela já fazia parte, né? Já conhecia a Cláudia, já tinha aí alguns cursos que ela tinha feito. E ela sempre me falava da Cláudia, do Momento Crescer. Mas tudo tem a sua hora, Sim. né? E aí, em todas essas vezes que ela me falava, eu nunca dei muita atenção. Eu falei, tá, uma hora quem sabe. Da próxima inscrição A gente que tiver. sempre nega, né? A gente sempre nega. Isso. Mas como eu acredito muito que tudo tem realmente o seu momento para acontecer, né? Eu passei batida aí por algumas oportunidades de conhecer o Instituto, até que chegou o dia realmente, eu falei, quando tiver uma próxima inscrição, você me avisa. E a minha irmã falou assim, Cássia, vai ter inscrição agora novamente. Vou te mandar aí o link, tem o telefone da Cláudia, conversa com ela, que ela é quem faz tudo isso. E eis que entrei em contato com Cláudia Luzia, aí achando assim, né, que era aquela pessoa aí, super mega grande, brava, assim. Gente, todo mundo fala isso, mas eu achei que você era tão grande. Eu achava. Tão aí, brava. Tão brava. Nossa. Aí, de repente, a pessoa me mandou mensagem, eu falo, né, que as mensagens a gente interpreta, né? Sim. E aí eu achei que era uma pessoa toda ríspida, toda durona. Até o momento, enfim, que eu realmente tive a oportunidade de fazer ter a visibilidade através de vídeo e tudo mais. E falei, meu Deus, a pessoa vai uma manteiga derretida. É tipo eu, assim. A Cláudia abriu a boca, ela tá chorando. Sim, é bem isso. Exato.
E aí, comecei, né, a jornada aí do Instituto, que foi a melhor coisa que aconteceu, porque tem a Cássia Verônica antes, o Veroca Bolo antes e depois do Instituto. Tá. Né? Porque a gente atravessa. Quem empreende passa por várias dificuldades. Sim. Aí a Cláudia costuma dizer, né, que na periferia a gente tem, sim, muita gente de valor que faz coisas maravilhosas, mas que muitas vezes é discriminado justamente por você simplesmente morar na periferia. Sim. Né? Quando comecei, eu lembro que eu tinha uma época eu fazia encomenda e uma amiga minha pegou uma encomenda comigo e levou para onde ela trabalhava. E lá o pessoal de lá adorou, falou, nossa, que bolo isso, que bolo aquilo, que maravilhoso. E começou a fazer encomenda comigo de algumas coisas. Sim. Né? Eu comecei a vender algumas coisas para essa turma lá, desse escritório. E até então as pessoas iam buscar na minha casa, pessoas conhecidas. Iam buscar e levava. Até um dia que a pessoa ia fazer uma festa de aniversário para família particular e fez uma encomenda particular. E foi buscar na minha casa. Naquele dia eu percebi que fez a diferença. Porque eu vinha de várias encomendas que estava tudo lindo e maravilhoso. No dia que a pessoa teve que ir até a minha casa retirar, aí tudo mudou. As encomendas não vieram mais. Diminuíram. E aí eu percebi assim, eu pelo menos fiz essa leitura, né? Antes de conhecer onde que a Veroca estava, o meu bolo era ótimo, era maravilhoso. Mas a partir do momento que descobriu, a Cássia Verônica mora lá na Zona Leste, num bairro que eu acho que não é o melhor de todos. A partir daquele dia, de certa forma, eu acho que houve uma leitura aí, um certo preconceito. Né? O meu produto, de repente, baixou de nível. Já não correspondeu às expectativas, mesmo tendo sido elogiado lá anteriormente, né? Mas é aquela coisa, aí a gente passa, né? A gente respira fundo e fala, não, isso aí vai ser mais um degrau que eu vou subir e lá na frente vai servir para mim de motivação. Sim, mas sabe, Verônica, ainda bem que você está trazendo isso para a gente conversar, porque eu acredito que você não seja a única pessoa que passa por isso. Com certeza não. E aí, quem está nos ouvindo, é importante perceber que valor vai muito além da onde você está localizado, vem muito além das roupas que você está usando, se é roupa de marca ou se não é, vai muito além da sua cor da pele. E quando a gente fala de Brasil, a gente tem índices enormes de níveis de discriminação, de preconceito, do próprio racismo, né, que é um racismo estrutural, que a Cláudia pode falar até melhor sobre isso. Então, uma pena que isso aconteça, mas que bom que você está aqui para compartilhar isso, para quem está encomendando o bolo e que parou de encomendar. Sim, por estão favor. ouvindo. Exatamente. Mas isso acontece muito mesmo. O que ela pontuou é muito importante, porque a maioria das empreendedoras que estão na periferia, elas têm essa preocupação. Elas falam, Cláudia, as minhas encomendas eu tenho que marcar lá uma estação de metrô, de trem, né, um ponto assim estratégico para poder levar, porque as pessoas não querem vir até a minha casa quando descobrem onde eu moro. Ou então, às vezes, eu não quero que ela venha na minha casa para não ter o mesmo que a Verônica passou, para ver que a minha casa, julgar onde eu estou com aquilo que realmente eu posso oferecer. Então, isso acontece muito e não pode, viu, pessoas? Não pode acontecer. Isso acontece até no mercado CLT, né? Sim, quando a pessoa, o candidato, se inscreve para uma vaga de emprego, coloca o seu endereço e quando o RH olha que de repente é da periferia, ele já descarta aquela pessoa. E aí a gente vem a questão do merecimento, né? Você só vai conseguir se você querer. Mas de que forma? Exatamente. Se a gente está querendo e de repente existe várias e várias barreiras em cima da gente, né? E quando eu trabalhei em telemarketing também, tinha muitas amigas minhas que davam o endereço da tia, porque morava em comunidade, em vielas, não tinha CEP. Então, elas davam o endereço da tia, do vizinho, de um amigo, para poder conseguir essa vaga de emprego. Então, isso acontece, como você falou, tanto no CLT como mulheres que começaram a empreender. Tem, assim, experiências, uma expertise, são gigantes naquilo que elas fazem, mas são diminuídas pelo local que elas estão. Ou pela roupa que ela veste. Pela roupa que veste. Né? Então, muito obrigada por compartilhar isso, Verônica. E mais uma vez, se você está assistindo e parou de consumir, ela está aqui num podcast, você olha, perdeu. Reveja os seus valores, né? Mas então, Verônica, aí você estava contando que estava acontecendo isso, que daí você passou. Como que você superou essas barreiras, assim? Como que... É aquela coisa, assim, às vezes acontece, né? Então a gente tem dois caminhos. Né? Igual eu estava conversando no caminho com a Cláudia. Que a gente tem aqui, aconteceu uma coisa que não foi boa. Eu posso tirar um lado ruim e deixar isso pra lá. Eu não vou fazer mais nada. Eu tava fazendo meu bolo aqui, ótimo, maravilhoso. A cliente estava achando bom.
A partir do momento que ela descobriu onde eu moro, meu bolo já não é mais bom, aí eu não quero mais fazer bolo. Sim. Ou então eu vou parar e pensar, não, tá, eu moro aqui, mas eu confio no produto que eu faço. Né? Eu sei da qualidade que eu entrego. Independente de eu fazer na minha cozinha, eu costumo dizer que eu me coloco muito no lugar do cliente. Uhum. Se eu fosse receber aquele produto, como que eu gostaria que ele fosse manipulado? Como que eu gostaria que ele fosse feito? Então, eu tenho essa preocupação. Ele é A feito... experiência do cliente. Sim. Eu tenho essa preocupação de fazer o melhor. Né? Independente de estar sendo feito ali na minha cozinha, mas pode ter certeza que eu vou entregar o melhor para aquela pessoa. Então, quando eu parei para pensar nisso, falei, não, eu não tenho por que desistir. Isso aí, para mim, essa cliente foi, talvez ela não seja a cliente ideal para mim. Ela não queria, ela não faz parte aí da minha equipe de clientes. Sim. Não vale a pena construir momentos para participar da sua história. Com certeza. Exatamente. Lá na minha página eu costumo dizer que não é só fazer bolos, é construir memórias. Porque eu acredito que lindo. nisso. Né? É o valor que você gera para quem está consumindo o seu produto. É o que eu coloco em pauta, né? Que eu acho que você não encomenda um bolo simplesmente porque você quis um bolo de festa, por exemplo, né? Você quer celebrar alguma coisa. Sim. É o seu aniversário, é o aniversário de um amigo, né? Ou receber alguém muito querido dentro de casa. Com certeza. Então, você vai celebrar um momento. A partir do momento que você quer um bolo, aquele bolo vai ter significado, né? Para aquele momento. Vai chegar uma hora que você vai ver uma foto, uma gravação, ou numa conversa, você vai... Lembra daquele dia que a gente se reuniu para tal coisa? Que a gente comeu o bolo da Casa Verônica, lá do Verônica Bolos? E trabalhar com confeitaria é levar carinho para o outro, né? Para o próximo. Então, é o doce, né? Que a pessoa tem dentro dela, que ela quer compartilhar. Uma outra coisa que a Cássia falou também, que é muito importante, é propósito, missão, visão e valores. Estávamos realmente conversando na trajetória para vir para o Instituto, falando que se a pessoa não tem isso muito claro dentro dela, esse propósito, a sua missão, visão e valores, ela simplesmente desiste. Sim. Então, o feedback negativo faz a pessoa desistir, porque você não está claro esse propósito dentro de você. Então, voltamos lá, tudo começa realmente pelo porquê. E é muito importante. Pelo porquê, né? E pelos nossos princípios também, né, Claudinha? Porque assim, quando a gente esquece dos nossos princípios, né? Isso é muito perigoso, porque as pessoas começam a impor os princípios delas sobre a gente. Sim. E fazem aquilo que elas querem com a gente acaba acreditando naquilo. E aí, vocês duas, acreditam que bons relacionamentos é fundamental para lidar com essas situações, com essas barreiras? Sim, com certeza. Não é à toa que hoje em dia, porque assim, igual eu falo, a gente tivemos algumas revoluções importantes, né? E antigamente, quem era, assim, como fala, detento do poder, eram as pessoas que tinham terras. Era considerado rico, né, quem tinha posse de terras. Depois era considerado rico quem tinha o capital, na era do capitalismo. E agora, nessa nova geração, é considerado rico quem tem o conhecimento. Então, se você detém conhecimento e uma boa comunicação, você é considerado uma pessoa rica, você é considerado uma pessoa rica. Então, o relacionamento e saber lidar com o outro realmente é muito importante. Então, eu considero, sim. Maravilha. Não, e fora que nos momentos de dificuldade é bom ter aquela pessoa, um mentor, um amigo, um familiar que fala assim, olha na sua cara e fala, Verônica, o seu valor não se esqueça dos seus valores, você é capaz de ir além, né? Isso faz toda a diferença. Eu tenho a Cláudia para me descer, acorda menina. Acorda menina. Acorda menina. Eu tenho a Dani, eu tenho a Elane, o Juliano que fala, Cláudia, acorda, que a gente surta, viu, gente? Não, faz essa carinha assim, é tipo, tô calma, mas a gente surta. E às vezes a gente se sente tão pressionado antes, né? Em alguns momentos que a gente precisa mesmo desse chacoalhão das pessoas que estão perto, né? E quais são as lições, assim, para quem está nos ouvindo, Verônica, que talvez possa estar passando por um momento parecido com o seu, ou que já passou também, mas quais são as lições, assim, que você gostaria de compartilhar? Que você aprendeu e falou, puxa vida, isso realmente mudou a minha vida. Eu acho que o primordial é a gente não desistir. Né? Igual a gente já vem falando aí desde o começo. Não desistir, porque eu já tive vários momentos que eu pensei assim, já deu, não quero mais. A gente vai se desmotivando, né? Sim. Mas aí sempre vem aquela pessoa que fala assim, não, imagina,
você não acredita em você mesma? Porque eu acredito. Isso é um balde de água fria. Você não acredita em você mesma? Exatamente. Porque eu acredito, eu vejo super potencial em você. Você é criativa, você é isso, você é aquilo. Porque por mais que a gente saiba, às vezes a gente tem que ouvir de fora, né? E isso, mais uma vez, bate na tecla de a importância de bons relacionamentos ao nosso lado. Com certeza. Exatamente. E é assim, eu sempre tive muito isso, graças a Deus. Eu vejo muito as pessoas falando que, eu tenho dificuldade porque minha família não apoia. Eu conheço, assim, amigas mesmo que já tentaram entrar para algum ramo do empreendedorismo e que tem dificuldade porque não tem o apoio da família. Sim. E se tem uma coisa que eu posso realmente falar, não, comigo nunca aconteceu, é essa coisa da família. Minha mãe é a primeira a estar ali por perto, que quer acrescentar, que quer saber apoiar. Meu marido já teve vezes de fazer coisa e eu falei assim, aí agora o que eu vou fazer? Não, a gente sai, a gente leva, a gente vende, vamos na rua, vamos isso, vamos aquilo. Eu sou meio medrosa, não gosto muito de me jogar nessa praia das vendas, sabe, fora de casa, apesar de achar que é uma coisa muito interessante. Sim. Uma outra vertente aí que eu tenho que trabalhar ainda, conversar ainda muito com a Cláudia, para eu ter essa coragem, porque eu sei que ela já saiu ainda na venda porta a porta, ela vai ser, assim, uma mentora muito boa, mas eu ainda tenho essa dificuldade. Então, eu acho que as pessoas não podem ter medo, né? Eu mesmo falo pra mim todos os dias quando eu acordo, Cássia, sem medo, acorda pra vida, vamos, né? Vamos levar, faz hoje. Se você não conseguir fazer o melhor hoje, mas faz o que você puder. Porque com certeza amanhã você já vai estar um degrau a mais, você já vai conseguir fazer melhor o que você não conseguiu completar hoje. Sim, exato. E se eu parar, aí não tem pra onde, né? Não consigo. Então, acho que essa de se superar a cada dia, sabe? De fazer o melhor. A Cláudia chegou pra mim e falou assim, Cássia, eu vou gravar um podcast com a Nayara Mota, e aí, você vai? Hã? Tá bom, eu vou. Sabe? Eu não... Quem é Nayara Mota? Não, eu já tinha visto você Que no podcast! Mas aí, tipo assim, se fosse em outro momento, eu teria dito não de cara, né? E aí... Eu não sei se a Cláudia falou, mas eu sou uma pessoa insistente. É. Eu ia atrás de você. Pois é. Mas aí eu não pensei duas vezes. Eu tava lavando louça da confeitaria na pia. E ela me fez o convite. Eu não pensei duas vezes. Eu falei, eu vou. Porque se eu levasse pra minha razão, ia dar tempo de eu filtrar, pensar Sim. e falar, não vou. Ia deixar o medo de falar mais alto que tudo. Exatamente. E olha, Verônica, eu vou te falar um negócio. Estar aqui, para quem tá ouvindo a gente, você tem muitas coisas para compartilhar. Que nem você falou das suas dificuldades, das suas barreiras, aquilo que você passou, desse preconceito, essa discriminação que você sofreu, né? Eu tenho certeza, que nem eu falei, você não é a única pessoa. E quem tá ouvindo isso vai olhar e vai falar assim, vai olhar não, né? Vai ouvir, ou olhar no YouTube, e vai falar, poxa, isso acontece comigo também. E aí começa a criar esse sentimento de se sentir representado, né? Do tipo, poxa, ela conseguiu, ela foi, ela não parou e tá caminhando, então eu vou fazer isso também. Então, quando você aceita participar de eventos como esse, você está compartilhando a sua história para incentivar outras mulheres, outras pessoas também. Então, isso é muito importante. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, gente. Olha que chique. E como que... Eu sei que o Momento Crescer é conveniado do Instituto Êxito. Sim, com os cursos de formação, gente. Com os cursos de formação. Porque é importantíssimo o que você disse. Porque o programa Momento Crescer, ele já tem a sua formação, os seus cursos próprios de formação, aprendendo lá inteligência emocional, social, liderança, comunicação, vendas, entre outros tópicos, mas quando elas terminam este curso, elas têm a continuação com os cursos do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Então, ela tem lá aquele respaldo, cursos online incríveis, que elas Vai, estão amando. É a hora, Claudinha, o merchan, vai, manda ver. Cursos incríveis que elas estão amando, eu também já fiz também os cursos, assim, conteúdo rico e auxilia e completa, assim, fecha, sabe quando fecha? Curso de formação do Momento Crescer Instituto Êxito fecha. Não é à toa, já fazendo a propaganda, que no mês de junho vamos ter a primeira turma de formação, mulheres que irão fazer a colação com o curso de empreendedorismo do Momento Crescer com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Olha só! E olha, alguém pode trazer a carteirinha para Cláudia? Eu acho que ela passou no já teste. Passei. Ela merece.
E Claudinha, fala um pouco do Momento Crescer, assim, bem breve, para o pessoal que não conhece ainda, saber que são mulheres, né? Sim, curso Momento Crescer. O Momento Crescer auxilia mulheres da periferia, mulheres em situação de vulnerabilidade socioemocional. Por que eu friso muito socioemocional? Porque quando fala mulheres da periferia e auxilia mulheres em situação de vulnerabilidade, já pensa que é vulnerabilidade mulheres que estão em situação muito além daquilo que realmente, né, elas estão. Então, pensa que já é lá mulheres em situações menores, muito menos, né, do que realmente do que o valor que elas têm. Então, mulheres, daí vem a questão da discriminação. Sim, da discriminação. Então, são mulheres em situação de vulnerabilidade socioemocional. Porque independente do local que você esteja, o emocional ele fala muito. Né? Perfeito. Então, a gente trabalha muito isso com essas mulheres. Então, o Momento Crescer auxilia mulheres também que começaram a empreender com a cara e a coragem, sem nenhuma formação empreendedora, tolerância zero para erros, começaram ou por oportunidade, ou por questão de sobrevivência, ou por necessidade. Então, assim, o Momento Crescer, ele tem esse curso de formação, contamos com uma equipe incrível de profissionais voluntários, porque tem uma frase que diz, se você quer ir rápido, vá sozinha, se quer ir longe, tem que ir acompanhada. Mais uma vez, reforçando o que a gente falou aqui no podcast, a importância de bons relacionamentos ao nosso lado. Bons relacionamentos. Então, né? Tivemos aí esse respaldo do Sebrae, que nos auxilia, Instituto Êxito também, né, que tem aí esse curso de formação incrível. São mais de 600 cursos Mais gratuitos de 600. e online para você aproveitar e curtir muito. E assim, estamos formando mulheres, exército de mulheres incríveis, empoderadas, que têm ali seus produtos, seus serviços, que estão agregando ainda mais valor àquilo que elas já são. Às vezes elas falam, nossa, mas você descobriu em mim algo que eu não sabia, já estava dentro de cada uma delas. Né? Eu falo, tem aquela frase que eu falei muito para ela semana passada. Às vezes, a gente fala, nossa, mas o que vem de fora não me atinge, o que vem de baixo não me atinge. Eu falava muito isso quando eu era criança. Atinge quando o que vem de fora está dentro da gente. Então, quando alguém fala para você uma palavra negativa, se aquilo está dentro de você, pega em cheio, pega 100% e te desanima, ou como fala, ou te diminui, ou te desestrutura, ou te eleva. Então, é muito importante trabalhar o autoconhecimento, o empoderamento, a autoestima. E o Momento Crescer, ele faz isso. Ele trabalha primeiro isto nas mulheres. Depois, sim, elas são já orientadas para fazer o curso de formação do Momento Crescer, que entra lá com os nossos profissionais voluntários. Nós temos escritório de contabilidade, escritório jurídico, um coordenador de marketing. Uma equipe completa. Uma empreendedora social, psicólogos e terapeutas. Que daí vem a questão de, Sim. Beleza, você está pronto para empreender com CNPJ. Com CNPJ, porque é completo. Porque, assim, essa estrutura que o Momento Crescer, ele passa, ele é emocional, pessoal, profissional e social. Maravilha. E é uma honra o Instituto Êxito estar fazendo parte aí, colaborando com esse programa tão bacana. Então, do nosso bate-papo aqui, a gente pode tirar o quê? Relacionamentos, bons relacionamentos são muito importantes. Sim. Autoconhecimento, né, Verônica? Autoconhecimento, autoestima, né? Também são importantes. A gente saber quais são os nossos valores, a nossa direção, para onde estamos indo e por que estamos indo. Exatamente. É fundamental, né? E, Verônica, quem quer comprar um bolo seu, onde pode te achar? Ah, fácil. Eu estou lá no Instagram, como Veroca Bolos. Tá. Com 2 S no final, pra não ter dúvida. Mas jogando ali no Google, gente, no site de busca, vocês já me acham no Facebook, me acham no Instagram, me acham em todos os lugares que eu estou. Ah, bacana. E aí é só fazer encomenda? Só, já tem lá um link, já clica lá, vai direto pro meu WhatsApp, só fazer o pedido. Ah, tá vendo? Se você quer adoçar a sua vida, vem pro Veroca Bolos. E a gente tem um ritual aqui, que no final, assim, do nosso episódio, a gente tem 3 perguntinhas para refletir. Reflexão. A Claudinha já passou por isso. Já. Mas se quiser responder de novo, Claudinha, às vezes muda. Né? Estamos lá, sempre em movimento e não pode parar, né? Com certeza. Tá. A primeira pergunta é, se você morresse amanhã, tá? Qual impacto social você deixaria para o mundo, Verônica?
Bom, acho que o meu é justamente essa coisa de você olhar para o outro, independente de onde ele esteja, do que ele esteja vestindo, da onde ele more. Da sua cor, da sua cor, classe, do seu gênero. Sim, porque independente disso, todas as pessoas podem realizar coisas maravilhosas, podem fazer coisas muito boas. Então, eu acho que a pessoa chegar em você sem ter nenhum tipo de preconceito, né, de pré-julgamento, Discriminação, né? já é muito bom. Então, eu acho que eu queria muito impactar as pessoas com isso, sabe? Para elas não pensarem, a Cássia faz um bolo? Faz. Ela mora em Guaianazes? Faz. Mas eu vou lá conhecer o trabalho dela, antes de me julgar, né? De repente tem o bolo lá da confeitaria X, mas a confeitaria X é conceituada, então eu vou comprar lá mesmo, né? Mas às vezes a Cássia pode fazer um bolo incrível igual aquele lá. Mas como a Cássia não está situada no centro da cidade e não tem um nome ainda, né, no mercado aí conhecido, as pessoas julgam. Então, acho que esse não julgamento, chegar e estar aberto para o novo, né? Sim. Acho que é uma coisa bem legal para se deixar. Maravilha. É legal essa fala, né, do diferente, porque o quanto diferente incomoda a sua vida. Impacta a sua vida, Sim, né? E as pessoas se incomodam muito. com certeza. Mas somos resilientes, né, Verônica? Muito, sempre. E você, Claudinha? É superação. 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 Superação, porque é o que acontece na minha vida, do ano passado para cá. Sempre fui muito tímida, vergonha de falar em público, vergonha de falar com todo mundo. Só ela. Sério, gente. Não, eu sempre fui de falar muito dentro de casa, mas fora de casa, gente. Não fala não. Não falava não. Mas assim, a superação. Então, cada dia eu me supero em algo novo, em algo diferente. Então, é isso que eu deixo, isso que eu quero passar aqui. Você pode mudar a sua história. Então, você não pode mudar o seu começo, mas pode mudar o final, pode mudar o meio. Você pode se reorganizar e ser e ter e fazer coisas diferentes, se superando a cada dia. Maravilha. Não pare. Nunca Não mais. pare, né? Mas tem mais duas, tá? A segunda pergunta é: qual mensagem as pessoas lembrariam de você? Essa é interessante. A minha, eu quero deixar essa daí, sabe, que a Cássia não é só fazer bolos, não. A Cássia constrói memórias. A Cássia constrói memórias. E você, Claudinha? Bom, é do momento crescer, né? Se está com medo, vai com com medo medo mesmo, mesmo. porque é o que eu faço também todos os dias. Não, eu tenho eu- medos, mas eu supero cada dia. Então, o que eu quero deixar é o quê? Enfrente seus medos. Não deixe que ele seja nunca maior do que você. Não, e essa frase é sua mesmo, porque quando a Verônica tava falando do medo, eu pensei, vai com medo mesmo. É a Cláudia marca que registrada dela já. falou. Marca registrada. E como você gostaria de ser lembrada pelas pessoas? Ai, acho que essa é a mais difícil. Como eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim. Ai, acho que a palavra da Cláudia cai muito bem. Superação. Que as pessoas lembrassem de mim pela superação, porque não é fácil, né? As pessoas que às vezes estão de fora pensam assim, ela só acorda, vai lá na cozinha, pega os ovos, o açúcar e vai... E é tudo muito prático na vida dela. E bate a massa e tá pronto. E tá tudo, né? E não é desse jeito, não. É bem complicado. A gente tem que se superar. A gente é dona de casa, né? É mãe, é esposa. Então, a gente tem várias atividades que são desenvolvidas durante um dia inteiro. Sim. E reserva esse horário para fazer um trabalho. Às vezes, quando você trabalha fora de casa, você já sabe que você vai passar 8 horas fora de casa e que quando você chegar, você vai ter a casa para cuidar. Exato. A carga horária da mulher é muito grande, né? Teve um episódio do quadro que a gente gravou que a gente falava justamente isso. Sim. Enquanto o homem pode fazer hora extra no trabalho sem se preocupar com nada, a mulher não pode. A gente já conta a hora de sair para chegar em casa. Exato, porque a gente tem que trabalhar dentro de casa. Trabalhamos 20 horas a mais durante a semana. E esse trabalhar em casa, às vezes eu costumo falar isso pro pessoal. Você trabalha em casa? Eu falei, eu trabalho em casa, gente, mas pensa só. Eu tô realizando a minha atividade remunerada no horário X, né? E naquele horário X que eu tô fazendo a minha atividade remunerada, a campainha pode tocar, o telefone toca, de repente chega uma pessoa que eu não estava esperando, né? Um filho pode ficar doente, pode acontecer alguma coisa inesperada naquele momento, e aí eu tô dentro de casa. Então, eu tenho que parar a minha atividade e cuidar daquela coisa que aconteceu ali repentinamente. Se eu tivesse no meu trabalho fora de casa, eu ia estar lá no meu trabalho. Preocupada. Eu ia só... Não, eu tô aqui, eu tô trabalhando aqui. Então, o que tiver acontecendo lá no externo, eu não tô dando conta. Se a campainha tocou, eu não tô lá pra ver. Sim. Se chegou uma encomenda lá e alguém tá me procurando, eu também não tô lá pra ver. Se meu filho adoeceu lá, alguém vai ter que resolver, levar pro médico, porque eu não tô lá pra resolver. E quando a gente trabalha em casa, tudo isso já tá ali
girando ao nosso redor. Dentro já foi imposto, né? Então acho que essa superação, as pessoas entenderem esse lado, é bem interessante. Maravilha. E você, Claudinha? Como você gostaria de ser lembrada? Ai, poder de decisão, gente. Poder de decisão. É o que eu tive que fazer na minha vida, porque tem aquela história que fala que a vida começa depois dos 30, depois dos 40, e o meu começou depois dos 50, porque quando eu decidi dar um passo à frente, decidi que a minha vida ia ser diferente. Então, eu quero ser lembrada, eu acho bacana, assim, ser lembrada pelo poder de decisão, que é o que eu faço diariamente, é decidir. Porque agora eu tô assim, imediatista. Cláudia, vamos fazer isso? Vamos. Mas calma, eu nem acabei. Não, vamos. Pra quê? Como? Cláudia, Então, vamos participar do Face the Giants? Vamos. Vamos. Tá bom. Meninas, muito obrigada por este bate-papo. Foi muito gostoso. A gente tirou aqui várias lições bem importantes, né? Dessa questão do empoderamento feminino, do empreendedorismo, que muita gente ainda acha que empreender é fácil, mas não é, principalmente para mulheres, né? Então, força na peruca e vamos que vamos. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada a Imagina. todos. E você que está nos assistindo, muito obrigada por estar nos ouvindo também. E me fugiu aqui agora o fechamento, mas voltando, o Instituto Êxito de Empreendedorismo tem mais de 600 cursos gratuitos para você, disponíveis no nosso site. Então, entre lá, acesse e eu te vejo no próximo episódio do quadro Quem Está Faltando, do Êxito Cash. Beijo! Beijo. Obrigada, menina.